Professor, o meu supino não é muito bom, tá? O que eu posso fazer para melhorar esse supino? Ou eu tenho um atleta que tem muita dificuldade no supino para aumentar a força, que eu posso fazer? Pois é. Uma das coisas mais comuns que a gente encontra é o seguinte: quando você quer melhorar a força do supino, o que você mais prescreve para o cara é supino e é exercício isolado de tríceps. É muito comum eu encontrar isso. A galera que quer melhorar o supino, né, do coleguinha ali, do aluno, do atleta, é prescrever exercício, né, para a cadeia do supino, exclusivamente supino. Porém, as pessoas esquecem, tá, que quando você trabalha uma variação de angulação, tá? Essa variação de angulação, como é o supino de competição, ele induz uma atividade aumentada de outros músculos. E você muda o plano de movimento. Se você pegar um atleta bodybuilder tradicional, velhão, e ver ele fazendo supino, tá? Ele faz o supino com escápula em neutro ou solta, tá? E com o tronco que não sobe, não tem essa lordose tão acentuada. E aí o que a gente percebe? Neste caso, o supino é um exercício em plano transverso. O supino tradicional é um supino em plano transverso, tá? Você faz adução horizontal de ombros em fase concêntrica, praticamente 100% do movimento. Porém, do simples fato de você aduzir a escápula e deprimi-la, fazendo essa rotação interna dos cotovelos e a rotação externa do húmero, você já muda o ângulo de ação da articulação glenomeral. Então, você já muda o plano de movimento, tá? Na verdade, você começa a deixar o exercício de supino não mais monoplanar, mas agora bi ou multiplanar. O que significa isso? Você começa a colocar outros músculos em ação. Por exemplo, se eu estou aduzindo e deprimindo as minhas escápulas, eu preciso treinar os músculos adutores e depressores da escápula depois do supino. Então, eu vou treinar o supino como main lift do dia e depois eu vou treinar os acessórios e estabilizadores. Olha que coisa. Então, você vai treinar, por exemplo, tá? Exercícios de remada. Você pode fazer remada aberta como um exercício auxiliar para o supino. Mas, professor, como assim? É antagonista do movimento supino. É, mas a musculatura toda da escápula, tá? Que participa do movimento de remada aberta, está trabalhando no supino de competição, ou no supino com escápulas aduzidas. Então, eu preciso treinar um exercício desse para dar base para, na hora do supino, as suas escápulas terem forças suficientes para se manterem fazendo estabilidade estática, para o ombro trabalhar bem. Então, uma remada aberta, tá? É bem interessante. E é uma remada aberta, senhores, que vocês podem treinar com movimentação completa das escápulas. Então, ela abre e ela fecha todinha. Ou vocês podem treinar a remada aberta com as escápulas já aduzidas. E aí você faz o movimento do ombro com as escápulas aduzidas para trás, tá? Uma outra coisa que o professor Luiz Simons sempre comentou é a participação do latíssimo do dorso no supino. Quando você faz o supino com essa projeção, tá, do tronco acima, você põe o supino numa posição, tá, trazendo o supino para um plano coronal. No plano coronal, onde você faz adução e abdução, há um componente adutor dos ombros no supino. Então, há aumento de atividade do músculo latíssimo do dorso. Logo, você tem que treinar esse músculo também como um auxiliar após o supino. Então, são regiões que têm que ser treinadas a fim de transferir o ganho de força no supino. Então, por exemplo, fazer um exercício, né, de puxada pela frente com um pouco do deslocamento do tronco para trás, pode ser um exercício eficiente para dar
mais estabilidade e força para o supino. Fazer barra fixa, tá? Com um ângulo de lordose um pouco maior e puxando a barra, não na clavícula, mas para o externo, fazer a barra fixa aberta assim, também, né, com os cotovelos rodados externamente, também dá para transferir isso para o supino, tá? Fazer uma puxada supinada com aquele triângulo anatômico, aquela pegada anatômica, também transfere bem para o supino. Então, são exercícios que vão ser colocados depois do supino para gerar ganhos de estabilidade e força de transferência para o próprio supino. Aí você fala, isso não funciona. Cara, existem décadas de treinamento de atletas de competição de supino fazendo isso com resultados incríveis. Recordes mundiais e tudo mais. Tá? Então, são estratégias de treinamento extremamente eficientes. Tá? Muito bom. Um outro grupo que você deve trabalhar, tá? São os músculos que envolvem o complexo articular do ombro. Por que complexo articular? Porque não tem só uma articulação. A gente fala talvez a principal, que é a articulação glenohumeral, mas o ombro, né, é um complexo articular. Você tem várias articulações nesse complexo articular. Então, torna-se importante também para um ombro bem forte, para transferir força para o supino, você treinar esse ombro, esse complexo articular, em ângulos diferentes. Então, por exemplo, treinar desenvolvimento com variação de posicionamento da barra e variação de velocidade da barra também tende a transferir bem para o supino. Um exercício que eu prescrevo muito para os meus clientes e atletas que buscam aumentar a força no supino é o movimento de desenvolvimento pela frente explosivo. É o press explosivo, é o press com muita velocidade, tá? Esse exercício pode ser feito sentado ou em pé, tá? Um outro exercício que vocês podem treinar é o clean and jerk, do levantamento peso olímpico, também transfere bem para um supino, tá? Vocês podem fazer, então, vários exercícios, inclusive o desenvolvimento pela frente, com variação de pegada, que também tende a transferir bem para o supino. Então, treinar o complexo articular do ombro é importante. Professor, você até agora falou de exercícios auxiliares multiarticulares. E os isolados? Ou os monoarticulares, né? Ou os exercícios de cadeia mais simples? Devem ser treinados? Sim, devem sim. E por quê? Porque eles vão fazer com que a sua articulação trabalhe com vetores de resistência e braços de força diferentes, tá? Então, acrescentar ali alguns exercícios isolados pode ser interessante, sim, tá? O cuidado é só não entupir com tanto exercício, né, que o cara perde eficiência. E o tríceps? Treinar o tríceps, ou, na verdade, treinar os extensores do cotovelo é fundamental. Como você tem essas escápulas aduzidas e deprimidas, tá? Onde o movimento do ombro ele fica menor, você movimenta menos o ombro, quem movimenta muito é o cotovelo. Porque para o cotovelo não muda nada. Apesar de ter, né, a amplitude ser reduzida um pouquinho, mas quando você compara com a movimentação do ombro, ela é menor. Tá? A movimentação do ombro é menor do que no cotovelo. Então, treinar os tensores de cotovelo é fundamental. E aí, no caso, treiná-los nos ângulos próximos ao supino.